Tudo bem, alunos? Sou o professor Anderson. Hoje estamos aqui para mais uma aula à distância, nossas aulas AD. E hoje a gente vai fazer uma revisão básica de logaritmos, tá bom? Então vamos lá. Para quem não recorda o que é logaritmo, nós temos aqui desde o início, tá? É básico, tá, pessoal? As aulas vão ser bem diretas. Então, para quem não recorda o que é logaritmo é uma operação matemática. É como se fosse uma operação. Só com a operação que tem as suas particularidades. Exemplo, o que é o logaritmo? O logaritmo é uma operação matemática em que nós temos o logaritmando, vou colocar logaritmando como L, nós temos uma base, vou colocar a base aqui como B, e nós temos o próprio logaritmo, que é a resposta. Tá? Então nós temos isso. O logaritmo é a resposta do logaritmando em uma base, tá bom? Então, teoricamente, é isso. Nós temos logaritmando e nós temos base, que é igual ao logaritmo. Na matemática, tá? Na matemática, nos livros, nós temos essa definição. Logaritmo de B na base A. Então, nós temos isso daqui. É igual a um valor x, que é a resposta. Então, dependendo do valor que você tiver como logaritmando e o valor que você tiver na base, você vai ter uma resposta, se for possível realizar esse cálculo, tá bom? Então, nós temos aqui essas informações. Logaritmo de B na base A, tá bom? É igual a x. Então, o logaritmo de B na base A é igual ao próprio logaritmo, igual a resposta, tá bom? Não se esqueçam, B, logaritmando a base, tá bom? Essa é a definição. Então, como se escreve então logaritmo como a gente vê um logaritmo nos nossos estudos? Exemplo, logaritmo bem básico. Logaritmo de 9 na base 3 é igual a quanto? Como que eu resolvo um logaritmo? Como que eu vou fazer o cálculo de um logaritmo? Esse cálculo vai fazer da seguinte forma. Essa base 3 tem que ser elevada a um valor e esse valor, quando você potencializar a base 3 a esse valor, você tem que ter resposta 9. Tá bom? Ah, professor, eu não sei 3 elevado a quanto que dá 9. Como que eu vou descobrir? É simples, você pega esse 3, vai lá para um rascunho e multiplica 3 por ele mesmo até dar 9. Faz alguns 3, ó. Esse é o jeito mais simples que tem. 3 vezes 3, opa, já deu 9. Quantas vezes eu usei o 3? Duas vezes. Então, 3 elevado a 2 é igual a 9. Ou seja, o logaritmo de 9 na base 3 tem como resposta 2. Vamos voltar aqui, vamos fazer mais alguns exemplos. Fazer o maiorzinho aqui, ó. Logaritmo de 81 na base 3. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar o 3, multiplicar por ele mesmo lá no rascunho, até dar 81. Não precisa fazer um montão, só alguns. Você pode fazer uns 3, não deu, você faz mais outro, tá? Ou vai fazendo de um por um, ó. 3 vezes 3, não deu 81, deu 9. 9 vezes 3 deu 27, também não deu 81. 27 vezes 3, opa, 81. Quantas vezes o 3 eu usei? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, o logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Por quê? 3 elevado a 4 vai ser igual a 81. Então, dessa forma, nós podemos escrever a lei do logaritmo. É assim, ó. Se logaritmo de A, desculpa, logaritmo de B na base A é igual a x, então nós temos que A elevado a x é igual a B. Ou seja, a base elevada a um expoente tem que dar o logaritmando. Tá? Então, a nossa definição do logaritmo matemática é essa. A elevado a x é igual a b. Ou seja, um número elevado a um expoente vai dar o logaritmando. Tá bom? Dentro desse processo, nós podemos aplicar outras questões matemáticas. Não para a gente achar o logaritmo, mas para a gente achar o logaritmando. Então, nós podemos ter questões na matemática que vão fazer essas cobranças para a gente. Às vezes, nós já temos isso, ó. Eu tenho um logaritmo
do número 25 em uma base e dá 2. Opa! Eu tenho logaritmando 25, a base A e dá 2. Qual vai ser o valor dessa base? Teoricamente eu tenho isso aqui, ó, um número elevado a 2, que vai dar 25. Ou seja, um número vezes ele mesmo, que dê 25. Que número é esse? Eu posso fazer tentativas. Quanto que é 4 vezes 4? 4 vezes 4 é 16. Poxa, é menor que 25, então vou aumentar o número. 8 vezes 8 é quanto? 64. Passou de 25, vou diminuir o número. 5 vezes 5 é quanto? Opa, 25. Achei. Então, o número 5 vezes o 5 dá 25, ou seja, a minha base tem que ser 5. Então, deste modo, esse logaritmo de 25 na base A, que é igual a 2, eu tenho A como valor numérico 5, porque é a única forma que vai satisfazer esse logaritmando 25 na base 5 ser igual a 2, tá bom? Então pode ser cobrado assim também. Não necessariamente na base, pode ser cobrado no próprio logaritmando, tá bom? Então o logaritmo pode ser aplicado dessas formas também. Vamos ver outras formas que a gente pode encontrar logaritmos. Algumas propriedades operatórias dos logaritmos. Tá? Propriedades operatórias. Imagine que você quer transformar um logaritmo em outros valores. Então hoje a gente vai trabalhar duas propriedades, a da multiplicação e da divisão. Na próxima aula a gente faz as outras propriedades, tá bom? Exemplo, logaritmo de 48 na base 5. Na matemática, diz que nós podemos transformar um logaritmo, tá, em um outro logaritmo, se for possível. Como? Nós temos a propriedade da multiplicação, ou seja, eu vou encontrar um número vezes outro que dê 48. Essa transformação, a gente vai construir outros dois logaritmos, só que se eu trabalho a propriedade operatória da multiplicação, eu vou fazer uma soma entre logaritmos. Para vocês entenderem, é assim, ó. Primeiro passo, a base do logaritmo vai se manter a mesma. Então, eu vou transformar esse logaritmo de 48 em logaritmo dos números que eu já vou ver quanto que vai ser, na mesma base 5, mais logaritmo de um número que a gente vai ver também na base 5. Agora eu preciso dos logaritmando. Esses logaritmando, um vezes o outro, tem que dar 48. Poxa, que números pode ser? Ah, tem vários. Eu vou escolher para mim o 6 e o 8. Porque 6 vezes 8 é 48. Então, matematicamente, o logaritmo de 48 na base 5 posso escrever sem problema nenhum da forma de logaritmo de 6 na base 5 mais logaritmo de 8 na base 5. Isso daqui, matematicamente, tem a mesma resposta que logaritmo de 48 na base 5. Vamos agora para outra propriedade, que é a propriedade da divisão. Então vamos lá. Propriedade da divisão. Vamos escrever outros dois logaritmos aqui. Um logaritmo simples. Vamos colocar aqui, ó, logaritmo de 16 na base 5. Como que eu vou transformar o lugar 16 na base 5 em outros logaritmos utilizando a propriedade da divisão? É simples. A propriedade de divisão segue quase o mesmo padrão da multiplicação. A diferença é que nós vamos criar uma subtração entre os logaritmos. As bases vão se manter as mesmas. Como que eu vou trabalhar essa subtração entre logaritmos? Lá na multiplicação, a gente vê um número vezes o outro que dê 16. E aqui no meio é mais. Só que no nosso caso, aqui é menos, tá? Vou fazer aqui uma marcação para vocês verem. No nosso caso, aqui é menos, ó. Então, não vai ser multiplicação do número por outro, vai ser divisão. A divisão de um número por outro que dê 16. Olha o que eu vou fazer. Vou descobrir 64 dividido por 4 vai dar 16. Então, eu vou escrever o logaritmo 16 na base 5 em dois outros logaritmos. Logaritmo 16
na base 5, eu vou escrever logaritmo de 64 na base 5 menos logaritmo de 4 na base 5. Por quê? Porque se eu dividir 64 dividido por 4, eu vou ter aqui o valor de 16. 4 vezes 6, 24. 1 vezes 4, 4 mais 2, 6. 64. Então, nós temos que logaritmo de 16 na base 5 pode ser escrito na forma de logaritmo de 64 na base 5 menos logaritmo de 4 na base 5. Legal? Será que vocês aprenderam? Então, vamos ver. Vou passar uma atividade para vocês aqui na sequência do vídeo. E vocês vão fazer e me levar lá na sala para me corrigir. Pessoal, lembrando, essas atividades são à distância. Vocês vão fazer em casa e levar para mim corrigir. Tá? Dentro do seu horário normal de aula de matemática, você leva o caderno para mim na sala. Professor, essa aqui é a atividade à distância. O senhor corrige, aí eu vou corrigir a atividade para vocês, tá bom? E vou marcar no meu registro que você realizou essa atividade à distância. Lembra, nós temos uma atividade que são as divisões, duas atividades que são as atividades impressas de expressões numéricas, né? A bateria 1, a bateria 2, e nós temos essa atividade agora de logaritmos, tá bom? Então, o exercício, vocês vão transformar, vou escrever rapidinho aqui, transforme, né? Os logs abaixo em uma soma e em uma subtração. Então, vocês vão trabalhar as duas propriedades no mesmo logaritmo, tá bom? Vou passar pouca coisa para vocês, tá? Não precisa se preocupar que não vai ser muita coisa. Vocês vão transformar o logaritmo que eu te passar aqui abaixo para vocês em uma soma e em uma subtração, tá? Vamos lá, então, para vocês fazerem, ó. Letra A, logaritmo de 24 na base 3. Letra B, logaritmo de 15 na base 4. E letra C, logaritmo de 10 na base 6. Essas três aqui, tá bom? Então lembra, transformar em uma divisão e transformar numa multiplicação, tá bom? Lembre-se, números que às vezes não tem multiplicador que seja um número inteiro. Exemplo, ó, 7. Como que eu vou transformar o 7 em uma multiplicação? Você pode trabalhar 2 vezes 3,5, sem problema nenhum. Tá bom? 2 vezes 3,5 vai dar o total de 7. E uma divisão que dê 7? 14 dividido por 2 vai dar 7. Tá? Esse princípio você vai usar principalmente aqui na alternativa B, que o número aqui é um número ímpar, tá bom? E também um número que nós não temos muitos assim valores que podem ser multiplicados que dá 15, tá bom? Um exemplo, que número vezes você vai dar 15? Tem alguns que você pode fazer que dão inteiro, mas alguns gostam de trabalhar diferente, tá bom? Mas o 15 dá para fazer, tá? Mas quem quiser deixar mais implementado, não precisa ficar com medo, tá? Você pode trabalhar número decimal sem problema nenhum, tá? Mas lembre-se, tem como deixar também número inteiro, beleza? Então é isso, vocês têm essas três atividades para fazer, letra A, letra B e letra C, transformar cada logaritmo em uma soma e uma subtração. Vamos para ficar melhor? Vamos passar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu apagar aqui. Vou só repassar aqui, ó, o que eu estava falando do 7, que eu acho que cortou. Estava falando do 7 assim, ó. 7, ele pode ser transformado em 2 vezes 3,5, tá bom? E o 7 pode ter também transformado em 14 dividido por 2, que vai dar 7. Tá, pessoal? Então, acho que cortou ali no cantinho, que tá a marcação que dá pra fazer. Deixa eu fazer um exemplo para vocês. O exemplo vai ficar bem legal aqui para vocês terem a definição, tá bom? Coisa rápida, vamos lá. Imagine que eu tenho lá logaritmo de 12 na base 8 para mim fazer, transformar numa soma de logaritmos e transformar numa subtração de logaritmos. Primeiro passo, vou repetir a base, base 8, base 8.
tanto na soma como também na subtração. Assim, eu vou economizar bastante tempo na hora de fazer meu exercício. Não é para transformar na soma e subtração, a base não vai mudar, isso eu já sei. Agora, se é soma um número vezes outro que dá 12. Eu vou fazer 3 e 4. Logaritmo de 3 na base 8, logaritmo de 4 na base 8. 3 vezes 4 é 12. Agora, o número dividido por outro que dá 12. 36 e 3. 36 dividido para 3 é 2. Professor, eu não consigo fazer o número. Então, você pega esse número aqui, multiplica por qualquer número que você quiser. Exemplo, 12 vezes 5. Vai dar quanto? 60. Ou seja, 60 dividido por 5 vai dar 12. Então, se eu quiser transformar o lugar de 60 dividido por 5, também vou conseguir. Tá bom, pessoal? Pause o vídeo, voltem, tá? O objetivo das videoaulas é deixar mais leve o conteúdo. Um abraço, até a próxima aula. Valeu!